Olá, queridos amigos, amigos da Casa do Caminho, amigos na doutrina espírita. Estamos nós aqui mais uma vez no nosso estudo do Evangelho de Jesus, nesse nosso guia composto pelos espíritos do trabalho incansável de Allan Kardec, incansável e meticuloso. Nosso assunto hoje para o estudo e reflexão versa sobre esse mecanismo fantástico que é a prece. Eu espero, então, que todos estejam bem, com esses cuidados extras que nós estamos aprendendo a ter, sem abraços ainda, fazendo sempre a nossa parte, por nós, é o que nos cabe, e por nossos irmãos, a quem pudermos estar ajudando e amparando nesse momento tão difícil que nós todos, que o nosso planeta está passando. Então vamos nos unir com o pensamento nos nossos mentores, com o pensamento em Jesus, na nossa Casa do Caminho, pedindo então, Senhor Jesus, ser conosco nesse empenho, esse empenho de estudo que com carinho nós buscamos empreender e internalizar as suas lições indispensáveis que são ao autoconhecimento e ao nosso desenvolvimento moral. Auxilia-nos, Senhor, ser conosco, para que nós possamos ser intuídos, para que nós possamos ter em nossos corações e mentes o teu amor sublime. Que seja em seu nome, em nome da direção espiritual da nossa Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai. Nós pedimos então a permissão para darmos início ao nosso estudo da tarde de hoje. O nosso estudo é do capítulo 27, continuando o que estudamos na semana passada com a nossa Dirce, que foi até o item 15. Então, hoje nós vamos dar continuidade estudando os itens do 16 ao 23. Então, nós vamos ver as preces compreensíveis, são os itens 16 e 17, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, 18, 19, 20 e 21, e as instruções dos espíritos, que são o item 22, que é trazido por Monod, e 23, trazido por Santo Agostinho. Então, eu pensei em começar o nosso estudo com uma frase de Khalil Gibran, do livro O Profeta, que diz assim: pois o que é a oração, senão a expansão de voz no ar vivo? Então, eu achei essa imagem que o escritor nos trouxe muito bonita, porque ela nos mostra como a prece permite esse abrir, essa expansão de nós, espíritos, em busca do alto, em busca de Jesus, em busca do espiritual em nós, que é a nossa essência, que somos nós na realidade, em busca de Deus, em última análise. Então, o primeiro item é essa passagem de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, cujo texto mencionado, se a gente for buscar lá no Evangelho, né, ele fala desde os instrumentos que precisam emitir notas claras para que a mensagem seja realmente emitida e recebida. E aí ele fala que, se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se louvares a Deus apenas com o coração, como é que um homem, dentre aqueles que só entendem a sua própria língua, responderá Amém,
ao final de tua ação de graças, se ele não entende o que dizes? Não é que a tua ação não seja boa, mas o outro não consegue edificar-se com ela. Quer dizer, é realmente o processo de intercâmbio, o processo de comunicação, né? Se eu não emitir a mensagem com clareza, se eu viesse aqui para a gente estudar, se eu soubesse, meu Deus, falar alemão, por exemplo, e se eu começasse a estudar com a gente em alemão, não ia adiantar nada, porque eu acho que a maioria das pessoas não ia entender. Então, se o receptor não consegue entender a imagem, a mensagem, não vai conseguir decodificar e não vai conseguir entender. Então, Paulo diz assim, lá nessa passagem da carta: há muitas línguas diferentes nesse mundo, e todas são excelentes para aquelas que o compreendem. E então é necessário que haja a comunicação, que a comunicação se faça sem ruídos. E aí ele vem no item 17, falando do valor da prece, né? Que o valor da prece existe na medida em que o pensamento é ligado a ela. E que para essa ligação acontecer, tem que existir uma real compreensão que vai, então, depois de compreendida, mobilizar o coração. Então, despertar uma ideia. Essa ideia só pode ser despertada na medida em que a mensagem é compreendida. Isso é lógico. Senão, não vai despertar ideia nenhuma. Então, diz o texto que muitos oram por considerarem um dever e até um hábito, quer dizer, de forma mecânica. Aquelas palavras ditas foram, em alguma hora, ensinadas, ensinadas daquela forma e para serem ditas naquela forma e às vezes repetidas determinado número de vezes, às vezes havia essa indicação e até em determinada sequência, primeiro essa, depois aquela. Então, isso acontecia que acabava que esse hábito era instaurado e as orações, esses textos eram ditos sem maior envolvimento espiritual, emocional, podemos dizer assim. Aí, no final desse item, eu destaco que eu achei a coisa mais importante. Ele fala assim: Deus lê o íntimo dos corações. Ele vê o pensamento e a sinceridade de cada um de nós. A gente sabe que Deus vê tudo. Aí vem aquela história, né? Tá bom, se então Deus vê tudo, não precisa a gente orar, né? Se ele está vendo tudo, ele sabe. O caso, porém, até a nossa Dirce já falou isso na semana passada, é que a necessidade de oração é nossa. Nós é que recebemos essa ferramenta, esse mecanismo bendito para nos elevar, para nos conhecermos também e para nós nos conectarmos com a nossa essência, que sabemos que é a essência divina porque somos filhos de Deus, né? Então, nos enxergarmos, podemos nos enxergar realmente como filhos de Deus que somos. Não é Deus que precisa de oração, somos nós que precisamos. Então, lá no Livro dos Espíritos, nas questões 659 e 660, Kardec pergunta qual é o caráter geral da prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Podemos fazer 3 coisas com a prece: louvar, pedir e agradecer.
E depois é a outra pergunta, 660. A prece torna melhor o homem? E os espíritos respondem sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, aquelas tentações que a gente sabe que advêm da nossa própria inferioridade. E Deus envia bons espíritos para o assistir a quem está orando. É um socorro que jamais é recusado. Na verdade, esse tema abrange lá desde a questão 658 até a 666. E é interessante que vocês possam ler esse tema, que lá vem o item, a prece, né? Como complementação a esse estudo. Esse nosso estudo tem várias recomendações, né, de leitura. No final do texto, daqui, desse nosso texto de agora, indica que vejamos o capítulo 28, que é o próximo capítulo, né, que é o capítulo das preces. No item 2, né, que é o capítulo coletânea de preces, né, em que o texto fala da oração dominical, do Pai Nosso, e coloca como perfeição de síntese da oração que Jesus nos deixou. Tanto que aqui os espíritos recomendaram que ela fosse colocada na abertura dessa coletânea, assim que ela se constituísse não apenas mais uma prece, mas o símbolo da prece, né, situado aí em primeiro lugar. Aí, seguindo, nós vamos falar da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, nós vemos que na verdade, mais do que utilidade, essas preces é uma necessidade. Elas são, na verdade, imploradas por esses irmãos. O texto indica mesmo que a gente veja a segunda parte, né, do livro Céu e Inferno, onde existem muitos exemplos dessa necessidade, e tratando bem, os espíritos nos trazendo essa necessidade de uma forma bem clara, do bem que a oração faz pelos desencarnados. Aí, para dar só um pequeno exemplo, eu trouxe o depoimento que está lá no livro, claro, do Céu e Inferno, na segunda parte, do senhor Pascal, que ele era um pescador e foi arrebatado do navio onde ele estava pelo mar, por uma onda, uma tormenta, né? E o corpo dele foi encontrado depois todo em pedaços. Então ele fala assim: sou efetivamente Pascal Lavie, que tem necessidade de vossas preces. Podeis beneficiar-me, pois terrível foi a provação por mim experimentada. A separação do meu espírito do corpo só se deu depois que reconheci as minhas faltas, e depois disso, ainda não totalmente destacado, acompanhava o oceano que o tragara. Quer dizer, que tragara o corpo dele, né? Orai, pois, para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Orai, eu vos suplico. Veja só o reconhecimento da necessidade desse irmão pela oração, como ele clama, como ele pede, suplica mesmo por oração. O Livro dos Espíritos também fala, aqui como no Evangelho, né, dessa ação da prece pelos espíritos sofredores, do alívio que é transmitido, do consolo, porque mostra que eles não estão sós, né, que alguém está se mobilizando por eles, que eles estão no pensamento, com amor, no pensamento de alguém. E como destaca o texto aqui, né, provoca o desejo de se melhorarem, de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, desviando-lhes do pensamento do mal. Quer dizer, quanto bem que faz esse amparo, que nós podemos dar com maior facilidade, com maior tranquilidade. Então, ele fala que quem acredita em penas e castigos eternos, logicamente não vai acreditar nesse bem que a prece traz para esses espíritos. Claro, porque
Assim como seria inútil a oração por um condenado, ele fala, por exemplo. Mas será que não seria um alento, mesmo para um condenado à prisão, perpétua prisão para sempre? Não seria válido da parte de alguém que demonstrasse desejo em ajudar a carregar o peso daquele sofrimento? Da mesma forma, se alguém é diagnosticado com uma doença incurável, um câncer terminal, uma doença qualquer, que não haja mais esperança de cura, é justo que se pense assim, não vai adiantar nada tentar aliviar, não tem cura mesmo. Mas se o amor ao próximo é o nosso propósito, é o que deve estar no alto, lá da nossa listinha de prioridades, pois foi o que Jesus veio nos ensinar, a lei do amor, sendo assim a oração numa demonstração de amor puro, de amor sincero, mobilizando mesmo o nosso coração com todo carinho, com a vontade mesmo de auxiliar, de ajudar a carregar aquele fardo, não seria a atitude cristã, não é, a ser tomada? Não é esse o nosso papel? Então, nós sabemos que não há penas eternas, mas há o quê? Castigos não, há mecanismos de ajuste. Simplesmente porque nós precisamos. Simplesmente assim. Nós precisamos dos mecanismos de ajuste. Se nós sairmos do rumo das leis divinas, nós vamos precisar de alguma coisa que nos faça voltar, que nos faça acertar o nosso rumo. Os ajustes com as leis. Esses são os mecanismos. Se não, podia ser até que a gente continuasse incorrendo no erro, como a gente faz muito, né? Sem, às vezes, nem mesmo reconhecer que o nosso orgulho é tanto, a nossa vaidade, que a gente nem reconhece como erro. Então, por isso, a gente precisa desse mecanismo bendito que nos traz de volta ao caminho certo. E nós vemos no nosso texto, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que nós recebemos com essa assistência moral. Nós temos ainda os que tomam por base a ideia de que nós não podemos mudar os desígnios divinos, né, a imutabilidade da lei divina. Nós só podemos ficar quietinhos lá e aceitar, receber e aceitar. Não adiantaria nem se arrepender, porque se a lei divina é essa, acabou, né? Então, nem desejar melhorar. Então, a gente não precisava sair do lugar. Mas, o que acontece? A lei divina é supostamente, não. Ela é acima de tudo. Ela é amor e justiça. Então, como nós falamos antes, não são punições, não representam punições. O que a gente precisa não é o que a gente sofre, não é castigo, não é punição, é consequência. São consequências dos atos que nós praticamos, até dos pensamentos que nós carregamos e que nos levam a agir de maneira a ferir as leis divinas. E não tem outro jeito. A gente não pode escapar das leis divinas, porque elas são perfeitas. Então, elas são o que devemos seguir. E se a gente não seguir, a gente tem que ter um mecanismo para voltar para elas. Então, nós vamos passar por aquelas fases. Primeiro, reconhecer o erro, reconhecer o equívoco, reconhecer que nós erramos, arrepender, o arrependimento, e depois a reparação, que também é necessária, porque vamos passar por testes, vamos passar por provas, e que então nós vamos ser instados a praticar o bem, reparando o mal.
praticado, o mal que nós fizemos. Então, nós somos causadores, nós somos árbitros, como diz, da nossa sorte, como diz aqui o texto. É a questão simplesmente da nossa responsabilidade. Nós vamos prolongar ou vamos abreviar o sofrimento, a dor, na medida em que nós passemos por esses processos de uma forma ou de outra. O que nos falta quase sempre é a força, a vontade, a coragem. E a prece é inspiradora dessa força que nós precisamos. Nós vamos, com a oração, nos tornar instrumentos da vontade de Deus, como fala aqui, da sua lei de amor. Então, nós temos aí, de novo, outra indicação de estudo do livro Céu e Inferno, agora na primeira parte, né, que ele fala, que ele indica, na primeira parte do livro Céu e Inferno, que são penas futuras segundo o Espiritismo e os anjos. Então, passamos agora aqui, deixa eu me achar aqui, o Céu e o Inferno na primeira parte, capítulo 4, 7 e 8. E aí nós passamos, então, para as instruções dos Espíritos. Esse primeiro texto, como nós falamos no início, é de Monod e foi trazido em Bordeaux em 1862. E ele fala essa fala belíssima dele, que nos ensina a maneira de orar. Então, ele indica aqui o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar para ela o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas bem poucos sabem orar. Então, ele vem nos ensinando o modo de orar, a maneira de orar. Quer dizer, o primeiro ato do dia, né? Ele diz, ao voltarmos à vida ativa de cada dia, é o agradecimento por tudo que nós recebemos até chegar esse dia, pela noite que passou, em que talvez nós tenhamos tido oportunidade até de encontrar com amigos, encontrar com os nossos mentores, receber incentivo, receber bálsamo de esperança e retornarmos, então, à vigília com força e esperança devido a esse encontro. A gente pode nem se lembrar, né? Mas a gente acorda de repente com uma esperança renovada e não sabe nem de onde. Então devemos, como primeiro ato desse despertar, realizar uma prece. A prece deve pedir ao Senhor proteção para a nossa fraqueza, apoio, indulgência e misericórdia. É isso que nós vamos pedir, mas pedir de uma forma sentida, de uma forma profunda, que vem lá do coração, do íntimo da nossa alma, porque nós vamos estar, não é pouca coisa, nós vamos estar nos elevando ao Pai. Então é preciso que haja um envolvimento muito terno, com muito amor. Então, o importante no pedido da prece é o que ele chama no texto de bens mais preciosos, ou seja, paciência, resignação e fé. Com essas armas, realmente nós chegamos longe. E ele fala que nós não sabemos nem mesmo pedir, que não adianta pedir, por exemplo, alegrias e bens materiais. E aí nós pedimos, nós ainda somos assim. E depois, além de nós pedirmos errado, nós ainda reclamamos que Deus não ouviu, que nós somos pobres, coitados, que Deus não nos escuta, ninguém nos ouve, ninguém nos ama. Por quê? Porque nós queremos
que caia do céu. E nós queremos que venha tudo bem fácil para a gente não precisar nos modificar, não precisar aprender, que o aprendizado envolve mudança, sempre. A gente sabe disso. E sair da nossa zona de conforto é sempre meio incômodo para nós, né? É difícil. Então, a gente tem que trabalhar. Nós somos comodistas, né? Então, nós precisamos estar dispostos a uma real introspecção. Por quê? Porque, em grande parte das vezes, com aquela parada que nós precisamos dar para nos conhecermos, nós vamos acabar descobrindo em nós mesmos, nas mais das vezes, a origem daquele problema que nós estamos lá envolvidos sem enxergar uma solução. E se nós nos aquietarmos e silenciar e procurarmos esse autoconhecimento, nós vamos descobrir lá dentro de nós mesmos a razão, a raiz do problema. Então, na verdade, o que nós deveríamos pedir era a ajuda para o nosso aprimoramento moral. Ele fala para vermos lá no capítulo 5, no item 4 do próprio Evangelho, que fala da responsabilidade, né? De como somos os causadores das nossas vicissitudes. Mais uma questão lá para a gente olhar e reler, né? O cumprimento dos nossos deveres, a ajuda ao nosso irmão, tudo que nós fazemos com amor, que nós fazemos pelo outro, já são preces, na verdade. Ele destaca que o cumprimento dos nossos deveres já são preces. Quando nós, por exemplo, vemos que nos livramos, escapamos de algum acidente. Eu, por exemplo, faço muito isso, que a gente fica velho, fica com muito medo de cair. Eu morro de medo de cair. Então, cada vez que eu dou uma escorregada ou alguma coisa que eu vejo que vou cair, não cair, eu fico muito agradecida. E ele fala nisso, que são excelentes oportunidades para a gente bem dizer ao Pai, para a gente estar agradecendo. Nossa, quanta coisa a gente precisa agradecer. Assim também, da mesma forma, quando nós falhamos, e na hora nós notamos que falhamos, ou um pouquinho depois, ou enfim, lá na hora que nós notarmos a falha, pedir força, pedir a Deus força para não cair novamente, pelo menos para não errar de novo. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente tem oportunidades de oração. São orações pontuais, mas e a gente vai aprendendo a exercer essa elevação com esses ensinamentos todos. Aí, nesse lindíssimo texto que encerra o nosso estudo de Santo Agostinho, essa beleza que fala da importância da aventura da prece, ele fala da importância da fé, do alcance que os nossos pensamentos têm numa oração sentida. Ele nos diz que a prece é a filha mais velha da fé. Olha que beleza. E que através dela nós alçamos voos ao infinito. Nós podemos ir longe. E aqui diz assim no texto: caminhai pelos caminhos da prece e escutareis as vozes dos anjos. Que harmonia! Que beleza de texto. Mais adiante, no final do texto, ele fala assim: vós também orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Levai vossa cruz, e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregando o madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada de seu Pai. Nos diz essa maravilha de texto, Santo Agostinho, em Paris, em 1861. Então, meus amigos,
eu estou aqui agradecida mais uma vez por essa oportunidade para a gente estudar junto, distante, mas junto, sempre. E eu peço que vocês lembrem de estudar essas leituras também, além do próprio capítulo do Evangelho, todas essas leituras que foram indicadas, porque são fundamentais para nós. Então, que nós sigamos sempre com a paz bendita de Jesus em nossos corações. Graças a Deus.